Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Frank do Rio de Livros e hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu acabei de ler. Comecei em novembro e terminei agora em janeiro. Um livro maravilhoso que vocês já me viram pelo Instagram lendo e comentando sobre ele. E eu decidi trazer o vídeo para o YouTube precisamente porque no Instagram os vídeos são mais interativos, são mais curtos e aqui a gente tem mais tempo para debater alguns aspectos, algumas coisas que eu quero falar para vocês sobre esse livro incrível da literatura clássica e da literatura universal que a gente tem por acá. Então, depois da vinheta a gente conversa sobre esse livro mais um pouquinho. Eu aqui de novo. Eu confesso para vocês que eu li o livro nessa edição aqui do Clube da Literatura Clássica. Eu sei toda a polêmica sobre esse clube de livros e eu intercalei a leitura com a edição nova da Antofágica, que veio uns meses atrás. Nessa edição bem bonitona aqui, cheia de ilustrações, né? Como vocês estão vendo, a diagramação da Antofágica é muito boa. Mas eu comecei a ler e eu me deparei com que a tradução que vem nessa edição aqui é um pouco melhor ou não melhor. Ela me agradou um pouco mais, porque ela tem esse tom mais clássico, parece um livro mais escrito naquela época mesmo do que essa tradução aqui da Antofágica. Essa edição aqui tem algumas notas sim, mas ela carece de algumas notas mais explicativas. Essa outra, ela tem bastantes notas de rodapé que esclarecem alguns diálogos e algumas entradas da autora, e eu achei bem melhor terminar a leitura nessa edição aqui. Então vamos conversar um pouquinho sobre o enredo, que eu acredito que muita gente já conhece. O enredo desse livro, praticamente sou eu que não tinha lido. E vamos lá. Jane é uma órfã, como todos sabem. Ela perdeu os pais e foi viver com uma tia e os primos na casa do tio materno. Porém, a Jane criança, é uma menina bastante rebelde e ela se depara com que as coisas que acontecem na vida dela, no mundo em geral, ela sempre tem algum porquê e ela se pergunta tudo sobre o mundo, né? Ela vê que ela é constantemente maltratada naquela casa da tia e dos primos. As outras crianças maltratam bastante ela e chega um certo dia que ela revira para sua tia e fala o descontente que ela está naquela casa e tudo que essa família representa para ela, ou seja, todos os maltratos que eles vinham fazendo nessa criança, e ela se revela bastante rebelde. A partir daí, a tia decide mandar a Jane para um orfanato ou uma escola. Ela fala para ela que ela vai mandar para uma escola, mas na verdade a Jane é enviada para um orfanato. Lá ela vai conhecer outras garotas da mesma idade do que ela e vai se enfrentar com alguns problemas dos adolescentes mesmos. Ela vai focar os estudos para se superar e para ser uma pessoa melhor, já que ela, em certo momento, tem um professor que fala para ela se ela tem medo do inferno. E ela fica com aquilo na cabeça. Daí, a partir daí, ela vai começar a estudar e a se desenvolver como uma pessoa melhor, mas a personalidade de Jane Eyre não muda e ela continua sendo uma pessoa rebelde. Eu fiquei maravilhado com algumas piadas, algumas sacadas, algumas respostas que ela tem ao longo do livro. Algumas pessoas falam para ela certas coisas que a incomodam e ela simplesmente revira com a primeira coisa que passa na cabeça dela, e são umas respostas incríveis. Depois de ela passar por certos perrengues lá no orfanato, ela decide que ela vai se virar sozinha. Ela manda uma carta para um jornal se candidatando a uma vaga de preceptora. E certo dia chega uma resposta para ela, a convidando para ir cuidar de uma garota numa mansão de uma família nobre dos arredores. Lá ela vai ir até aquela casa
E aqui começa no livro o que muita gente considera a parte gótica dele. Aquela casa em que a Jane Eyre vai se instalar, ela vai conhecer a matrona lá da casa, a ama de chaves, né? A menina que ela vai cuidar e que ela vai ensinar, e o cavaleiro dono daquela mansão, o herdeiro daquela mansão. Mas aquela casa tem um ar de mistério. Por toda a casa, a Jane começa a ouvir barulhos e coisas acontecendo estranhas, e ela se pergunta o que pode estar acontecendo naqueles corredores sombrios, escuros daquela mansão em que ela foi morar. Mas os criados e os outros trabalhadores daquela casa falam para ela que provavelmente a causa daqueles surtos, daqueles sons que ela ouve na casa, sejam provenientes de uma outra pessoa que trabalha lá na casa, e a Jane Eyre vai passar a odiar aquela personagem e se pergunta por que o dono da casa não manda embora aquela mulher. Essa mansão, que aqui chama Thornfield Hall, eu não sei se está bem pronunciado, é uma mansão bem misteriosa. Acontecem certas coisas. Uma madrugada, a Jane Eyre acorda com um barulho vindo do corredor e ela vai em busca do que está acontecendo. E quando ela encontra a fonte do barulho, ela vai se deparar com que o quarto do dono da casa está pegando fogo, ou seja, a cama onde o senhor está pegando fogo. E lá ela vai conversar com ele e tudo, ele vai dizer que provavelmente é aquela mulher que todos estão suspeitando mesmo. E eles perguntam que por que eles não a mandam embora. Mas aquilo fica por lá e a Jane Eyre nem suspeita o que possa estar acontecendo. O nome do personagem masculino que a Jane Eyre vai se encontrar aqui nessa mansão é conhecido como o Sr. Rochester. O Sr. Rochester é tido como um personagem masculino de idade mais ou menos madura, não avançada, mas ele deve ter uns 40 anos mais ou menos de idade. Ela o descreve como sendo um homem forte, meio parrudo, com certas maneiras um pouco rudes, né? E embora ele seja um nobre, mas ela chega a ter uma certa admiração por aquele homem que não é descrito como um homem bonito, mas que gera um certo ar sensual na Jane Eyre e ela se sente atraída por ele. Acontecem certas coisas lá bem misteriosas. Ele inclusive tem uma cena que ele se disfarça de bruxa. Hoje, aquelas pessoas que leem as mãos e as cartas, né? E ele vai ter uma conversa com Jane Eyre onde ele vai tentar adivinhar ou tentar saber se ela sente o mesmo sentimento que ele sente por ela, porque aos poucos ele parece que também foi se apaixonando pela Jane Eyre. Depois de um tempo eles vão se pedir em casamento, a Jane Eyre vai se apaixonar mesmo do Sr. Rochester. E eles estão mesmo prestes a se casar quando, na igreja, alguém fala para eles e para o padre que está fazendo a cerimônia que o Sr. Rochester é casado. E a partir daí, a Jane Eyre vai se deparar, vai se encontrar com que aqueles barulhos estranhos que vinham da casa e que ela não sabia de onde provinham, pois era nada mais nada menos do que da uma esposa que o Sr. Rochester tinha, que não tinha exatamente o diagnóstico, mas que provavelmente tinha algum tipo de esquizofrenia, e ela era mantida em cativeiro no seu quarto. Então ele era um homem casado e pretendia se casar com a Jane Eyre mesmo assim. Depois disso, a Jane Eyre decide fugir, ela larga tudo, os planos que tinha com o Sr. Rochester, e ela passa a vagar por algumas cidades até encontrar uma nova família que a vai sustentar. Lá ela vai encontrar um jovem que está praticamente se convertendo para sacerdote ou cura, alguma coisa assim, da igreja anglicana da Inglaterra. E lá também ela conhece as duas irmãs dele. Certo dia ela vai se deparar com que ela, aqui surpreendentemente acontecem muitos romances e eu tive um pouco de decepção, porque quando isso acontece parece a mão do escritor lá, né, colocando
a mãozinha do Deus Ex Machina. E naquela família ela vai encontrar familiares. Ela vai ser informada de que ela é herdeira de uma fortuna que deixou um dos seus tios. E aquela família que ela encontrou naquela aldeia, pois são nada mais nada menos do que seus primos. Certo dia, aquele cura que ela tinha conhecido, que agora veio a ser seu primo, vai convidá-la a se casar com ele e viajar até a Índia. E ela se vê na frente daquele homem que não a quer, não está apaixonado por ela, mas que a convida para ser sua esposa meramente como um instrumento. E certa noite, depois de uma conversa com ele, a Jane vai decidir a sua decisão mais importante aqui na trama, e é quase bem no finalzinho do livro. Ela vai tomar a decisão que vai fazer com que o rumo da vida dela mude por completo. Eles estavam tendo uma conversação e ela fala assim, o narrador fala isso. Meus poderes estavam atuando e com força. Disse-lhe para dispensar perguntas ou comentários. Queria que me deixasse sozinha, pois eu precisava e devia ficar sozinha. Ele me obedeceu de imediato. Onde há forças para mandar, a obediência nunca falha. Subi para o meu quarto e me tranquei. Caí de joelhos e rezei à minha maneira. Uma maneira diferente da do São João, mas efetiva ao seu próprio modo. São João é aquele primo que eu estava falando para vocês. Senti-me chamando muito perto do poderoso Espírito, e minha alma caiu a seus pés em gratidão. Levantei-me dessa ação de graças, tomei uma decisão e me deitei, sem medo, iluminada, ansiosa pelo amanhecer. A partir daí, a Jane toma a decisão de sair daquela casa, de não se casar com São João e ir em busca do Sr. Rochester. Aí ela vai encontrar o Sr. Rochester tudo nas ruínas. A casa, aquela mansão, tinha pegado fogo numa noite de loucuras daquela sua esposa. A esposa tinha morrido, tinha se lançado da janela do quarto, eu acho, se não me engano. E ela tinha morrido e ele tentando salvá-la, pois tinha perdido a visão e uma das mãos. Ela encontra com esse Rochester ainda muito apaixonada, e ele é apaixonado também por ela. Uma das melhores cenas que eu já vi num livro, onde ela encontra com ele e através da voz ele descobre que quem está na sala ou procurando é a Jane Eyre, e eles começam uma das tantas conversas que eles já tinham antes e pelas quais eles dois tinham se apaixonado. A Jane Eyre decide se casar com o Sr. Rochester depois de tanto tempo, e é aqui que vem o impasse desse livro. Muitos conservadores a colocam como uma mulher conservadora e muitos feministas a têm como uma mulher feminista. Mas assim, os conservadores falam que o fato dela ter se casado com o Sr. Rochester quebra todos os paradigmas feministas que rodeavam ou que algumas pessoas colocam a Jane Eyre dentro da gaiola ou dentro da redoma do feminismo. Mas é exatamente isso que eu estava pensando nesse livro, de que não precisa ser assim. A Jane Eyre simplesmente ela tomou as rédeas da sua vida, ela decidiu, mesmo casada ou não, decidiu com quem ela ia se casar, onde ela ia ficar e com quem ela ia morar o resto da sua vida. Então, aqui temos uma personagem que decide o rumo de sua vida. Então, o feminismo, nesse caso, não segue a pauta de que a mulher tem que ser solteira e a mulher tem que viver longe do homem. Às vezes, não. Às vezes, a mulher é empoderada pelo fato dela poder fazer o que ela quiser. Porque antigamente as mulheres eram obrigadas a se casar com homens que às vezes nem conheciam, e a viver com eles a vida toda a custo de um dia se divorciar e ser desrespeitada pelo resto da vida. Nesse caso aqui, a Jane Eyre, ela própria faz o seu caminho. Ela termina como uma mulher forte, assim mesmo que esteja casada, mas foi ela que decidiu se casar e ter aquela vida que ela gostaria. Então, para mim, eu acho que ela continua sendo uma mulher forte da literatura, não necessariamente conservadora ou
uma quebra de paradigmas do feminismo, como muita gente fala por aí. Como eu já disse, as duas edições estão no mercado, ambas são muito bonitas, eu gosto muito das edições antofágica de ler por elas, porque a diagramação é ótima, mas me agradou muito mais as notas e a tradução dessa edição aqui, que também tem algumas imagens, poucas, mas também tem algumas. Então, eu vou ler para vocês o primeiro trechinho de cada edição, para vocês terem uma noção de a tradução, como que ficou em cada um dos livros. Então, o capítulo 1 diz assim: Não era possível sair para caminhar naquele dia. É verdade que tínhamos perambulado pelos arbustos esfoliados por 1 hora durante a manhã, mas depois do almoço a senhora Reed almoçava cedo quando tinha companhia. O vento frio do inverno trouxe com ele nuvens tão sombrias e uma chuva tão penetrante que qualquer exercício ao ar livre estava totalmente fora de questão. Agora eu vou ler outro trechinho, o mesmo trechinho, mas na edição da antofágica. Aqui tem um prefácio, pois aqui essa edição aqui da literatura clássica não tem, eles não têm nenhum texto de apoio. Diz assim o primeiro parágrafo: Não havia a menor chance de caminhada naquele dia. Isto é, pela manhã passamos 1 hora vagando entre os arbustos, sem folhas, mas desde o jantar a senhora Reed, quando não tinha companhia, jantava cedo. O frio vento invernal trouxera nuvens tão pesadas e uma chuva tão penetrante que exercícios ao ar livre estavam fora de cogitação. E aí tem uma nota. Vocês perceberam que a tradução desse aqui, do Clube de Literatura Clássica, tem um ar um pouco mais rebuscado, mais bonito, mais poético. Então foi isso precisamente que me fez terminar a leitura nessa edição aqui. Eu já li muitas edições antofágicas, eu adoro também do mesmo jeito. Bom, gente, esse foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu já li das Irmãs Brontë, eu já li O Morro dos Ventos Vivantes, também é um livro muito bom. E agora, Jane, me digam aqui nos comentários se vocês já leram esses livros, se vocês gostaram, se vocês concordam com o que eu falei sobre essa questão do feminismo, né, que é muito debatida nos dias atuais e faz tempo que já vem se conversando sobre isso. E até a próxima. Tchau!